Muito bem. Então, são as 7 igrejas que Jesus mandou aquele alerta, um alerta forte. Jesus, quando reuniu os seus discípulos e perguntou: quem dizeis que eu sou? Os discípulos até disseram alguma coisa do que os outros diziam, de que Jesus era. E depois Jesus se voltou para eles e perguntou assim: mas vós, estou interessado na opinião de vocês, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a dianteira, disse: tu és, revelado pelo Espírito Santo, porque Jesus mesmo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre esta pedra, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deu essa definição para a sua igreja. E mais tarde, depois que as igrejas se organizaram e que os apóstolos deram continuidade ao trabalho do Mestre, já algum tempo depois, Jesus já teve que mandar um recado para cada um delas, um alerta forte, um alerta soberano, um alerta urgente, um alerta inesperado até para João, que está exilado na ilha de Pátimos, um alerta eterno. Falei sobre isso aqui sexta-feira passada. E esse alerta continua nos dias de hoje. O alerta está sendo dado para a igreja de Feira de Santana. E nós esperamos que esse alerta nos desperte e nos avive para fazermos a obra do Senhor com mais responsabilidade, com mais entusiasmo, com mais dedicação, com mais esforço para servirmos ao Senhor. Então eu estou fazendo aqui uma preparação para esse trabalho que vai se dar no mês de abril. Como nós falamos na semana passada, que era o alerta, hoje eu gostaria de fazer uma introdução ao estudo dessas 7 igrejas, que nós vamos ver com mais detalhes na semana da festa. Quero ler 2 versículos. O primeiro é Apocalipse 1:11, que diz assim: o que vês, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Quero ler também o versículo 17, do capítulo 1, que diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus mandou um alerta para aquelas igrejas. Jesus está mandando um alerta para a igreja em Feira de Santana. E igrejas, irmãos, são como pessoas diferentes entre si. Não existem 2 pessoas iguais, por mais parecidas que sejam. Por mais gêmeos univitelinos que sejam, não são iguais.
existem diferenças. As igrejas também têm a sua personalidade própria. As igrejas não são iguais, são diferentes. E por isso, Jesus se apresentou a cada uma delas de maneira diferente, de acordo com as suas carências e de acordo com as suas necessidades. Jesus se apresenta também à igreja de Feira de Santana de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas carências. Cada uma tem a sua própria identidade, cada uma tem a sua própria personalidade. Por isso, Jesus enviou uma carta diferente a cada uma delas. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. As cartas têm um padrão comum, embora tenha mensagens diferentes para cada uma delas. Mas o padrão é o mesmo. E nós vamos analisar esses padrões para depois analisarmos cada carta de per si. Primeiro, o cenário onde estava a igreja. Jesus, se você ler aqui o capítulo 2 de Apocalipse, e acho que até deve ler mais de uma vez aqui até abril, para se familiarizar bem com o trabalho que vai ser desenvolvido durante a semana toda aqui na igreja. Cada sala lá embaixo vai ser uma igreja representada. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Tiatira e por aí vai. Lá embaixo, cada sala estará com uma igreja, apresentando as características daquela igreja, apresentando as necessidades daquela igreja. E eu quero dizer para os irmãos que a mensagem para as igrejas da Ásia Menor, se você olhar no mapa vai ver que elas estão no mesmo bojo, elas servem para cada um de nós individualmente. Os ensinamentos daquelas igrejas servem para cada um de nós. E precisamos absorver esses ensinamentos para melhorar a nossa qualidade de servos de Deus. Para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Para nos estreitarmos mais nos laços de comunhão com Deus. Essas mensagens às igrejas, que foi Jesus que deu, tem ensinamento para você, para mim e para você. Então, aqui está as 7 igrejas. O padrão comum. Primeiro é o cenário. Observe que Jesus se dirigiu a cada uma daquelas igrejas pelo nome da sua cidade. Cada cidade é diferente também. Cada cidade tem suas peculiaridades. E essas peculiaridades das cidades influenciam também na igreja. A gente tem que entender essas coisas também. O que serve para uma cidade, às vezes, não serve para outra. O que serve para uma igreja, talvez não sirva para outra. Por isso, alguém dá muito certo em uma igreja e em outra já não dá tão certo assim. Porque as igrejas são diferentes, a sua personalidade é diferente, a sua estrutura é diferente, os seus anseios são diferentes. Mas Jesus tem orientação para todas elas, inclusive para nós aqui. Diga amém. A segunda coisa que é característica comum às igrejas é o remetente. Quem é o remetente dessas cartas? João, com 90 anos, ou mais de 90 anos, exilado na ilha de Patmos, como eu disse aqui sexta-feira passada, talvez pensando até que seu ministério tinha se encerrado, dada a sua idade avançada, mas Deus não olha idade. Ele chama a criança, chama o jovem, chama o de meia idade e chama o velho. E como disse Davi, foi Davi mesmo? Que disse, na velhice ainda darão frutos e serão florescentes. Ali estava o apóstolo
do amor. O apóstolo que reclinou a sua cabeça no peito do mestre. Mas que quando Jesus se apresentou no seu resplendor, olha que João conhecia Jesus de perto. João teve um relacionamento muito íntimo com Jesus. Jesus teve 12 apóstolos e teve 3 que ele se aproximou mais. E entre os 3, um se aproximou mais ainda, que foi exatamente João. Mas quando João estava na ilha de Patmos, que ele ouviu aquela voz, aquele som, que virou-se para ver e viu a glória do Senhor Jesus, caiu por terra. Ninguém que vê a presença da glória do Senhor pode se manter firme, pode se manter de pé, porque a glória do Senhor nos abala. E tem gente que vive derrubando gente por aí, empurrando para derrubar, fazendo não sei o que para a pessoa cair, que não sei para que é que faz aquilo. Não precisa nada disso. Se a glória de Deus se manifestar, você cai, mas levanta, modificado, reestruturado, completamente transformado. Não precisa de ninguém para derrubar, ninguém precisa de ninguém passar o paletó, como eu já vi num filme uma vez aí, numa fita, de um pastor que tirava o paletó e fazia assim, zum, aí caía o zeito. Pelo amor de Jesus Cristo, a glória de Deus é diferente. Na Bíblia tem tantos nomes de pessoas que caíram diante da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus é tremenda e poderosa. Ela realmente não faz com que o homem se mantenha de pé. E João, que conhecia Jesus de perto, mas não conhecia toda a sua glória e todo o seu resplendor, quando o viu, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Não pôde se manter de pé. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Jesus é maravilhoso. Foi lido aqui hoje em Filipenses, que diante dele se dobrará todo o joelho dos que estão em cima no céu, embaixo da terra e até debaixo da terra. Em todo lugar vai se dobrar o joelho, porque Jesus, a glória de Jesus é extremamente poderosa. Mas aquelas igrejas, todas elas, com exceção de 2, Esmirna e Filadélfia, tinham falhas. Nós somos humanos e às vezes falhamos. Mas 2 delas não teve falha nenhuma. Esmirna e Filadélfia. Mas se você observar bem, quando você lê o texto, vai ver que eram as igrejas mais perseguidas. Só Deus entende esse negócio. A igreja mais fiel, mais reta, eram as mais perseguidas. O justo às vezes sofre, irmão. Não se abale pelos sofrimentos. Esmirna e Filadélfia estão aí para nos contar a história. Sofreram, mas foram fiéis. E a uma delas Jesus disse assim, ser fiel até a morte. O que está se dizendo aí, eu vou falar depois, quando eu estudar essa igreja sozinha, não é ser fiel até o fim, simplesmente. Que a obrigação do crente é ser fiel até o fim. Não é somente isso que está dizendo. Ser fiel até a morte é o seguinte, se for preciso morrer para ser fiel, continue fiel. Morra, mas seja fiel. É isso que o texto quer dizer. Então, essas 2 igrejas permaneceram fiéis, não se encontrou nenhuma reprimenda.
Mas eu disse que o remetente não foi João. O remetente foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João foi apenas o como é que chama? Amanuense, o escritor. Mas o autor da carta era Jesus. E se você observar, é para a igreja, mas o objetivo da carta, a entrega da carta, o endereço da carta era para o pastor da igreja. Ele tinha a responsabilidade de conduzir a igreja. Ele tinha a responsabilidade de guiar a igreja. E por isso a cobrança era diretamente para ele. Embora a igreja estivesse com problema, o responsável era ele. Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas cada igreja daquela tinha virtude. Todas as igrejas tinham virtude, menos uma. Interessante, teve uma que não teve virtude nenhuma. Laodiceia. E alguém identifica o período de Laodiceia como se fosse a igreja de hoje. Mas não se preocupe não, que a gente vai ver isso aí depois. Então, todas elas receberam algum elogio do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, mesmo as igrejas com problemas mais sérios, porque teve algumas que receberam reprimendas mais severas, mesmo essas, Jesus disse, eu tenho lá gente que me serve, que me honra, que faz a minha vontade. Mesmo nas igrejas com mais problemas, a igreja que era a igreja morta, lá Jesus identificou pessoas que estavam sendo fiéis no meio daquela igreja problemática. Por isso que eu digo que a mensagem serve não para a igreja como um todo apenas, mas para cada um de nós individualmente, para nos identificarmos com aquilo que o Senhor está pedindo e requerendo de nós. Mas também todas elas, com exceção das duas que eu falei, receberam reprimendas do Senhor Jesus. Com exceção de Esmirna e Filadélfia, todas as outras receberam alguma reprimenda. Isso é característico da carta. Embora as mensagens fossem diferentes, embora para cada uma delas Jesus se apresente de forma diferente, observe isso quando você lê. Para cada igreja, Jesus se apresenta de forma diferente, porque era de acordo com a necessidade que aquela igreja tinha. Jesus se apresentava àquela igreja de acordo com a necessidade dela. Então, todas elas tiveram alguma reprimenda. Da parte do Senhor. Oxalá a igreja em Feira de Santana esteja classificada naquelas duas que não receberam reprimenda nenhuma. Mas seja como for, Jesus tem cuidado da sua igreja. A mensagem que ele mandou não era para atacar a igreja, não era para castigar a igreja, era para salvar a igreja. É para isso. Então, o pecado que apareceu naquelas igrejas, Jesus apresentou solução. E pode ler as cartas, que em todas elas, em todas, sem exceção nenhuma, o chamado era para o arrependimento. Em todas aquelas que receberam a reprimenda do Senhor, em todas aquelas que receberam a correção do Senhor, a decisão, a solução que Jesus deu foi:
arrepende-te. Irmão, tem solução para o nosso problema. Tem solução para a nossa dificuldade. Tem solução, inclusive, para o nosso pecado. É só fazer o que Jesus ensinou às igrejas. Arrepende-te. Anima-te. O objetivo de Jesus com essas mensagens às igrejas da Ásia Menor era promover um reavivamento na igreja. E tomara que depois que nós estudarmos estas cartas e fizermos a apresentação aqui em abril, nós sejamos pessoas diferentes. Como diz o escritor lá do livro de Samuel, é Reis, Samuel, a respeito de Saul, que Deus o transformou em outro homem. Ô irmão, você precisa ser transformado em outro homem, em outra mulher, pela ação do Espírito Santo de Deus, pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós. Então a solução Jesus apresentou também, chamada ao arrependimento. Amém? Mas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, Jesus falou aqui que passariam pelo sofrimento. Mas Jesus não deixou a igreja só falando que vocês vão passar. Não, ele encorajou as igrejas. Como quem diz, eu estou com vocês. Nada pode abalar vocês. Vocês vão passar por essas dificuldades, mas eu estou com vocês. Vocês serão vencedores. Talvez se encaixe perfeitamente a expressão do apóstolo Paulo. Em Cristo somos não apenas vencedores, mais do que vencedores. E Jesus encorajou a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia a que não se abalassem pelo sofrimento, mas baixassem firme, porque receberiam a recompensa nas mansões celestiais. E em todas elas existe um alerta. Eu vou ler só de um aqui. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Esse é o alerta. Devemos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos para o que Deus quer falar conosco. Não vamos colocar comichões nos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está falando com você. Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito Santo diz a você. E finalmente, em todas as cartas tem a promessa. Em todas as cartas tem a recompensa. Ao que vencer, farei isso, farei aquilo. Deus tem uma recompensa para você. E nós estamos marchando para as mansões celestiais. Não tem recompensa maior do que esta, de que um dia estarmos vendo Jesus face a face, contemplando assim como Ele é. E como lá já estaremos também num corpo glorioso, só vamos adorar o Senhor, não vai precisar cair como caiu João, mas vamos estar sempre adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Qual a importância destas cartas? Em primeiro lugar, ela nos ajuda a examinar a nossa própria igreja. Onde estamos classificados? Onde se encaixa a nossa igreja? Em qual perfil daquelas igrejas nós estamos encaixados? O estudo dessas cartas vai nos saber fazer o posicionamento. Mas, em segundo lugar, porque elas se aplicam à nossa própria vida. Ô, irmão, o estudo dessas cartas se aplicam à nossa própria vida. A sua vida, a minha vida. O alerta não é para a igreja como um todo apenas, é para cada um individualmente. Porque mesmo que a igreja falhe em alguma coisa, Jesus pode dizer, eu tenho lá pessoas que fizeram a minha vontade. E em último lugar, o alerta final às igrejas da Ásia, o alerta final às igrejas de todas as épocas, é uma chamada ao avivamento, ao reavivamento, a estar debruçado perante o Senhor, é buscar a presença de Deus, é se quedar diante dEle, é se curvar humildemente, esperando dEle a sua ação em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos dirija, que Deus nos guie, que os nossos corações estejam escancarados para a ação do Espírito Santo. Aleluia. E que possamos chegar um dia lá nas mansões celestiais e dizer, vinde bendito de meu Pai. Que nós aceitamos Jesus para isso. E não podemos facilitar no meio da caminhada. Muito menos retroceder, mas avançar. Eu sempre me lembro, nessas ocasiões, de uma tribo de Israel, que Deus usou o seu profeta para dizer que ele era como um bolo assado de um lado só. As mulheres sabem muito bem disso. Bolo quando assa em um lado só, diz que sola, né? Fica solado, não presta, fica ruim. E teve uma tribo que foi assim. A tribo de Efraim, Deus disse assim, olha, Efraim é como um bolo não virado. É como um bolo assado de um lado só. Por quê? Porque retrocedeu no dia da peleja. Ô irmão, peleja nós vamos ter. Dificuldades nós vamos enfrentar. Talvez sofrimentos venhamos passar. Mas precisamos continuar avançando, não retroceder, porque Deus tem interesse em pessoas vitoriosas. A palavra de Jesus, no final de cada carta, foi sempre essa: ao que vencer. É ao que vencer. Não é ao que lutar apenas, é ao que vencer. Seja vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde, nos ajude.